5 medicamentos que podem prejudicar o seu coração. Turma, a maior parte dos medicamentos que eu irei citar aqui, infelizmente, eles são comprados sem receita médica, ou seja, sem nenhuma orientação de um profissional como tomar aquele medicamento, quais são seus efeitos colaterais, quem pode, quem não pode, enfim, são medicamentos que infelizmente qualquer pessoa pode adquirir e por isso eles têm um risco maior aqui na sua saúde do coração. Então vou separar 5 desses medicamentos mais comuns que pode prejudicar a função cardíaca. Me chamo João Victor, sou uma enfermeira e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem e mais um vídeo aqui relacionado à saúde. Antes de iniciar esse vídeo, quero conversar com você, profissional da saúde que quer dominar aqui medicamentos em suas práticas de saúde. É o e-book com mais de 100 medicamentos. Hoje falamos da posologia, indicações, contraindicações, cuidados, enfim, o e-book mais completo do mercado. Para você adquirir, basta clicar no link que está na descrição, como também no comentário fixado. O primeiro medicamento que eu tenho para falar para vocês é mais uma classe, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Ou seja, aqueles medicamentos que você toma quando você está com alguma inflamação. O ibuprofeno, o diclofenaco, são esses medicamentos mais comuns que você pode aqui conhecer. E são medicamentos comuns quando se falamos na redução da dor. Algumas pessoas utilizam ele com essa função. E também alguns quadros de inflamação. Só que há um problema muito grande nesses medicamentos. Eles podem ter um potencial muito grande de causar problemas no seu coração. Principalmente para aqueles pacientes que já utilizam há muito tempo esses medicamentos e em doses muito elevadas. Alguns efeitos que esses anti-inflamatórios com esse uso inadequado pode causar, que é o aumento da pressão arterial, eles podem causar também a retenção de sódio, assim retendo mais líquido ali no organismo da pessoa, interferem na função das plaquetas, assim interferindo também no processo de coagulação e olha só, turma, aumentando o risco de formar coágulos. E é claro, turma, todos esses efeitos colaterais que eu estou falando para você, não é todas as pessoas que vão se apresentar. Algumas pessoas podem se apresentar outras 2 ou algumas nenhum desses efeitos colaterais. O que eu quero destacar aqui para vocês é que vocês não podem se automedicar sem uma orientação de um especialista, sem uma orientação de um médico, principalmente o que acompanha você, o médico, o enfermeiro ou o farmacêutico, enfim, sem nenhuma orientação de profissional, já que esses medicamentos podem sim ter alguns efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais, eles podem variar também conforme os fatores de riscos ali presentes no paciente, como problemas cardíacos prévios, se é um paciente que já teve infarto anteriormente ou já teve algum problema no coração, pacientes aqui com idades mais elevadas, pacientes que já apresentam com uma pressão arterial, onde que ele não consegue ter os valores mais adequados possíveis ali para aquele estado dele. Então são alguns desses fatores de risco que podem sim potencializar ainda mais esses efeitos colaterais dos medicamentos utilizados de forma errada. Caso você seja já um paciente diagnosticado aqui com alguma cardiopatia, um paciente cardiopata, recomendo você, antes de tomar qualquer anti-inflamatório aqui, conversar com seu cardiologista. Veja qual anti-inflamatório é mais seguro para você estar tomando e a dose mais adequada para você. E esses medicamentos, como eu falei no começo, são muito utilizados também em quadro de dor. A pessoa apresenta uma dor e toma esses medicamentos. Procure também quem é o responsável que está causando a dor nesse seu corpo, porque a dor é um importante sinal que algo ali no seu corpo não está bem. Então, se você procurar com antecedência previamente aqui e se cuidar, é bem melhor do que você automedicar sem saber efeitos colaterais do medicamento e sem saber o que aquele medicamento pode fazer para você. Nosso segundo medicamento, ou classe, são antidepressivos aqui tricíclicos. Esses medicamentos que são prescritos em casos de depressão, como também em alguns casos de ansiedade. Alguns desses medicamentos prescritos para essas causas é o aminotriptilina, como também o nortriptilina. São esses medicamentos, na maioria dos casos, que são utilizados para esses quadros do paciente. Bom, esses medicamentos são utilizados, como eu falei para vocês, em quadros de depressão.
Porém, alguns dos efeitos colaterais deles aqui podem sim afetar a nossa função cardíaca, tá? Principalmente se você já tiver uma doença prévia do coração, já que eles podem dar uma alteração no seu eletrocardiograma, uma alteração que a gente chama de prolongamento do intervalo QT, ok? Então, é por isso sempre é importante, se você for procurar uma unidade, falar quais medicamentos também que você já faz uso. E essas alterações pode também provocar o que chamamos de arritmias, quando o coração ele bate muito rápido aqui. E outra causa que ele pode estar afetando é relacionada à hipertensão, ou seja, o paciente que tem a pressão alta, ele pode elevar ainda mais essa pressão. Tá, professor João, eu sou cardiopata, tenho essas causas de depressão, ansiedade, preciso utilizar esses medicamentos. O que eu faço? Me ajuda, me dê uma luz, professor. Aquela minha recomendação que eu sempre deixo nos meus vídeos. Procure o seu cardiologista, converse com ele, procure ajuda também psicológica para o seu quadro, tá? Mas nunca pegue um post do Google, pegue um post do YouTube, vê o medicamento e vá tomar. Não, cada medicamento tem suas individualidades e o cardiologista, que é o médico que cuida do coração, ele vai lhe dar a melhor orientação em relação ao uso desses medicamentos, como também com a sua situação do coração. E assim avaliando qual a melhor dose e qual o melhor medicamento para você. Terceiro tipo de medicamento, eu sei que esse algumas pessoas são viciadas, que são os descongestionantes nasais. Sim, esse tipo de medicamento pode sim provocar alterações no seu coração, que são medicamentos aqui que você pode comprar tranquilamente sem nenhuma receita, você encontra em qualquer local. Lembra que eu falei no começo da aula que teria medicamentos que você poderia conseguir sem receitas? Esse é um deles. E tem um dos riscos aqui também para o seu coração. Professor, e qual a função principal desses medicamentos? Basicamente é só desentupir o seu nariz. Sim, infelizmente, além de desentupir o nariz, pode ter seus efeitos colaterais, ok, tu? Porque esses medicamentos, eles podem ter uma substância que a gente chama de pseudoefedrina, tá? Que pode ser também uma substância prejudicial para o nosso coração. Se é uma substância prejudicial para o coração e tem naquele descongestionantes nasais, se você tiver um problema cardíaco, é óbvio, ele pode se comprometer. Porque essa substância, ela vai funcionar como se fosse um estimulante. Ela vai aumentar ainda mais a sua pressão e pode sim aumentar a frequência cardíaca, ou seja, os seus batimentos aqui do coração. Mas deixo bem claro aqui para você, não é porque você vai utilizar esse descongestionante nasais que você vai ter esses efeitos colaterais. Não, em pessoas que não têm nenhuma doença, esse risco é muito baixo, é baixíssimo aqui esse risco de acontecer essas alterações. Mas óbvio, estamos falando de possibilidades. Pode acontecer, como também pode não acontecer. Nunca exagere no uso de medicamentos, como também nunca se automedique. Eu sempre bato nessa tecla, tá? Nosso quarto medicamento aqui são medicamentos que algumas pessoas utilizam para emagrecer. Sim, esses medicamentos utilizados para pessoas perder peso rápido, eles também estão muito interligados, cada vez mais interligados aqui com o aumento de eventos cardíacos, como doenças cardiovasculares, tanto o infarto como também o AVC. Sim, turma, há vários métodos aqui para você perder peso, uma boa dieta, uma boa alimentação, uma prática de exercício físico, tá? Mas jamais utilize esses medicamentos de forma indiscriminada, porque isso pode prejudicar a função do seu coração. Como, por exemplo, a subitramina, ela ajuda muito você a emagrecer. Porém, tem seus efeitos colaterais e a pessoa que vai tomar, ela tem que saber esses efeitos para evitar o uso. Por exemplo, se for uma pessoa cardiopata, é óbvio, vai intensificar ainda mais esses efeitos. Nada, turma, nada de tomar esses medicamentos sem nenhuma orientação do profissional. Eu sei que tem muitas pessoas aí, tá? O professor tá olhando, que utiliza esses medicamentos por debaixo do pano, mas toma muito cuidado, tem esses cuidados que a gente tem que ter com esses medicamentos para não ocasionar efeitos aqui indesejáveis na nossa saúde. Então, para pacientes cardiopatas, é contraindicado o uso desses medicamentos porque ele pode causar arritmias, pode aumentar também a pressão arterial. Então, cuidado, turma. Vamos para o nosso quinto e último medicamento, que são os corticoides. Corticoides são medicamentos aqui
que pessoas utilizam por ter doenças aqui inflamatórias e doenças também imunológicas. Então, qual é o problema dele? É o uso em altas dosagens e por longos períodos de tempo. É isso que vai prejudicar a sua saúde. E aquelas causas que a gente já discutiu, o aumento da pressão cardíaca, o aumento aqui da retenção de líquidos, o uso prolongado também pode dar alterações aqui no metabolismo do indivíduo, aumentando também as taxas de glicose e aumenta também o nível de colesterol. Então toma muito cuidado com esse tipo de medicamento, tá? Porque a longo prazo pode sim contribuir para efeitos negativos no nosso coração. Mas professor, e aquelas pessoas que vão utilizar pelo resto da vida corticoide, como é que vai funcionar com elas? Tudo bem, o importante é que essas pessoas tenham um acompanhamento certo com um profissional, ok? Elas não vão utilizar aqui esses medicamentos sem nenhuma orientação, jamais. Ela tem que ter esse acompanhamento e sim, ela pode ter uma vida tranquila utilizando esses medicamentos, ok? Mas o importante é sempre ter esse acompanhamento, turma. Ok? Mas e aí? Conhecer esses 5 tipos de medicamentos que poderia contribuir para efeitos negativos no seu coração? Conhecia? Já coloca aqui qual desses você já utilizou de forma errada. E olha, jamais utilize medicamentos que você encontra em qualquer local sem nenhuma orientação. Sempre bate nessa tecla nesse vídeo, porque isso aqui salva vidas, ok, turma? E se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com o máximo de pessoas, porque isso aqui é importante, é uma mensagem muito importante que várias pessoas precisam saber sobre os cuidados do coração. Vou ficando por aqui e ó, vou deixar uma playlist só sobre saúde. Sim, você quer entender mais sobre a saúde, quer entender mais sobre os cuidados da sua saúde, deixe também essa playlist para você. Vou ficando por aqui e aguardo nos meus próximos vídeos.